Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense. O governador Eumano de Freitas assinou um decreto ontem que homologa os decretos municipais que declararam situação de emergência e nas áreas dos municípios cearenses afetados por chuvas intensas e enxurradas. Diz o decreto do governador, considerando que os desastres ocorridos ocasionaram danos humanos e ambientais em áreas urbanas e rurais, bem como com prejuízos econômicos públicos e privados, ressaltando o impacto social do desastre, considerando competir ao Estado a preservação do bem-estar da população nas regiões atingidas por eventos adversos causadores de desastres para, em regime de cooperação, combater e minimizar os efeitos das situações de anormalidade, considerando os pareceres técnicos da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, constante do processo administrativo. Artigo 1º do decreto. Ficam homologados os decretos municipais indicados no anexo único deste decreto, que declaram situação de emergência em municípios afetados por chuvas intensas e enxurradas. Parágrafo único. A situação de anormalidade de que trata o caput deste artigo é válida para as áreas comprovadamente afetadas pelos desastres mencionados, incluídas no formulário de informações de desastres, registrado no Sistema Integrado de Informações. São os seguintes municípios: Capistrano, Ibaretama, Meruoca, Paraipaba, Redenção e Tabuleiro do Norte. Esses municípios estão em situação de emergência, reconhecido pelo governo do estado do Ceará, no decreto que acabamos de citar. O presidente Lula voltou à rotina de despachos no Palácio do Planalto após um período de repouso no Palácio da Alvorada para a recuperação de uma cirurgia no quadril e uma plástica para remoção de peles nas pálpebras. Hoje, o presidente fez o seu programa de conversa com o presidente quando falou da recuperação da cirurgia. Vamos ouvi-lo. A cirurgia está perfeitamente bem, eu já estou recuperando a normalidade, já estou conseguindo andar totalmente à vontade. Não posso fazer todos os movimentos ainda, porque, segundo a orientação médica, eu só vou ficar recuperado entre 6 e 8 semanas. Portanto, eu estou com 3 semanas só de cirurgia. Eu preciso tomar cuidado, porque o médico fala o seguinte: quando você é muito autossuficiente, que você pensa que já está bem, e você pensa que já pode fazer tudo, você vai estragar a cirurgia. Entendi. Então, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu estou voltando a trabalhar aos poucos. Ontem eu fui no Palácio um pouco, hoje eu vou outra vez no Palácio, vou começar a participar de alguns eventos, mas na verdade eu não posso viajar. Eu só posso viajar depois de uma avaliação que será feita entre 6 e 8 semanas, portanto eu ainda tenho 4 semanas aqui, sabe, em casa, no Alvorada e no Planalto, para depois então pensar em viajar. Mas do ponto de vista físico eu estou bem, sinto que a cirurgia foi um sucesso. Eu eu operei na sexta, na segunda-feira eu já andei um pouco, já subi 8 degraus, já desci 8 degraus, ou seja, com muito cuidado, porque eu não posso estragar aquilo que foi o trabalho que os médicos fizeram. Bom,
Lula completa 78 anos no dia 27 deste mês de outubro, na próxima sexta-feira, e deixou uma mensagem de otimismo para os mais jovens. Vamos ouvi-lo. Dizem que muitas vezes as pessoas não gostam de dizer a idade que tem, né? Eu sinceramente, eu vou fazer 78 anos, dia 27 de outubro. Eu continuo dizendo para vocês o que eu dizia durante a campanha. Eu vou fazer 78 anos de idade, eu continuo com a energia de 30 e continuo com a vontade de fazer política de 20. Tá? Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu queria que você tivesse a seguinte mensagem. Você precisa construir uma causa na sua vida para você não envelhecer. Quem tem uma causa não envelhece. Não é a quantidade de anos que você tem, é o que você tem dentro da sua cabeça. E por isso que eu me sinto muito jovem, muito motivado, e por isso que eu estou dizendo que vou viver 120 anos, se o homem que está lá em cima permitir. Valeu, presidente. Obrigado, tá? Um abraço, show, uma bela volta ao Brasil, e vamos trabalhar, porque tem muita coisa para fazer. Muito bem. Muito otimismo, né? Se ele não tivesse a idade que tem, não teria feito a cirurgia do quadril, a não ser que tivesse sofrido um acidente, e ele não sofreu. Os senadores começam a votar hoje à tarde a proposta de emenda à Constituição que limita poderes individuais dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta PEC, a que começa a ser votada hoje, quanto a outra que trata de mandato para definir o período de permanência de um ministro da Suprema Corte do país, são temas recorrentes no Senado e na Câmara dos Deputados, desde o momento que os senadores e também os parlamentares da Câmara entenderam que os ministros do Supremo estão invadindo competências do Poder Legislativo. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. A PEC é o primeiro item da pauta da sessão plenária desta terça-feira. Propostas de emendar a Constituição exigem 2 turnos de votação. O primeiro tem 5 sessões de discussão, enquanto o segundo tem 3. Decisão monocrática é aquela proferida por apenas um magistrado, em contraposição à decisão colegiada, que é tomada por um conjunto de magistrados. A PEC veda a concessão de decisão monocrática que suspenda a eficácia de lei ou ato normativo com efeito geral ou que suspenda atos dos presidentes da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados ou do Congresso Nacional. A proposta também estabelece prazo para os pedidos de vista, que devem ser concedidos coletivamente pelo prazo máximo de 6 meses, com a possibilidade de uma única renovação, limitada a 3 meses. Hoje, cada ministro pode pedir vista individualmente, sem prazo específico, o que possibilita sucessivos pedidos por um tempo indeterminado. De fato, no Brasil hoje existe um exagero na judicialização da política. E uma parte da culpa desse excesso de judicialização da política é dos próprios políticos. Vez ou outra, por coisa pequena até, políticos estão recorrendo à justiça para que ela decida sobre assuntos que eles deveriam decidir. Vamos começar aqui com um exemplo de baixo. Essa briga do PDT cearense. Quantas ações não já foram propostas por Cid Gomes e por André Figueiredo na briga que eles travam pelo comando da agremiação no estado do Ceará. Se eles fossem realmente bons políticos, estariam dialogando, teriam dialogado e a questão não seria levado ao âmbito do Poder Judiciário. O Poder Judiciário deve resolver questões ligadas
às pessoas comuns que precisam de uma decisão judicial para garantir um seu direito. Não, o judiciário está sendo constantemente provocado para dirimir dúvidas da política e dos políticos. Mas, de qualquer modo, essa PEC tem uma coisa boa também, para dar um freio na magistratura brasileira com relação a essa questão das liminares. É um abuso o que nós temos hoje no país com relação à utilização de liminares. Um juiz, um desembargador, um ministro concede uma liminar e senta em cima do processo. A liminar é realmente necessária. É preciso que tenhamos no nosso ordenamento essa situação em que um magistrado pode conceder uma liminar, porque ela pode corrigir um defeito e evitar um prejuízo maior a uma das partes. Mas a liminar é para ser concedida hoje e ser decidida logo na próxima semana ou no máximo no próximo mês. E não um juiz conceder uma liminar, sentar em cima do processo e passar 1 ano, 2, 3, até 4 anos sem dar andamento a esse processo onde ele concedeu essa liminar. Pois bem, essa é uma boa discussão. Esta PEC, neste ponto, é interessante, porque os juízes deveriam ter entendido já há muito tempo que a liminar é uma decisão de emergência, de urgência, que precisa surtir o seu efeito num curto espaço de tempo. Na sexta-feira, na próxima sexta-feira, no Rio de Janeiro, haverá uma reunião ampliada da direção nacional do PDT, convocada pelo deputado federal André Figueiredo, no momento do presidente em exercício da agremiação, em razão da licença de Carlos Lupe para exercer o cargo de ministro da Previdência Social no atual governo Lula. Este encontro do PDT de sexta-feira tem como pauta central a situação de litigância do PDT cearense, em razão de o senador Cid Gomes insistir em ter o comando do partido no Ceará. Naquela reunião de sexta-feira do PDT Nacional no Rio de Janeiro, deverão estar presentes os cearenses Ciro Gomes, que é vice-presidente nacional da agremiação, e Roberto Cláudio, presidente do Diretório Municipal de Fortaleza. Mas ele vai para a reunião não na condição do presidente do Diretório Municipal do partido em Fortaleza, mas pelo fato de, recentemente, ter sido guindado a uma posição na direção nacional do partido. Ambos, Ciro e Roberto Cláudio, querem distância de Cid Gomes. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Com as atualizações feitas no nosso blog, temos que o senador Eduardo Girão sinaliza um apoio à candidatura de Capitão Wagner e pede união da direita cearense. Ao que tudo indica, pelo menos neste momento, Girão não tem interesse de se colocar como pretenso candidato à prefeitura aqui de Fortaleza pelo partido ao qual faz parte, o Novo. Ele busca construir uma aliança entre seu partido, o União Brasil, e o Partido Liberal, mas sua proximidade com o Capitão Wagner deve pesar na hora de fazer uma escolha por um dos postulantes que vão para a disputa no ano que vem na capital cearense.
O então capitão Wagner defende essa aliança com todas as forças da direita ainda no primeiro turno. Em encontro recente também com a União Brasil, realizado no fim de semana, o capitão Wagner defendeu as forças da direita e mencionou o senador Eduardo Girão e o PL. Ele afirmou ainda que, não podendo estar unidos no primeiro turno, se encontram num segundo turno do mesmo lado. Elmano de Freitas e Luiziane Lins se acertam sobre a candidatura dela à Prefeitura de Fortaleza em 2024. Foram 2 demorados encontros em Brasília e no Palácio da Abolição, aqui em Fortaleza. Não há dúvida que Luiziane é a candidata de Elmano à Prefeitura de Fortaleza. Primeiro são ambos do verdadeiro PT, são amigos e integrantes do mesmo grupo político no Partido dos Trabalhadores há anos. E Elmano não precisa vir a público agora dizer que a deputada federal é a sua candidata. Com base reduzida na Câmara dos Vereadores aqui de Fortaleza, o PT pretende ampliar o quadro de vereadores no ano que vem. Desde as eleições de 2004, quando a sigla voltou a eleger uma prefeita para Fortaleza, o partido variou entre 2 e 4 nomes no legislativo aqui da capital e não ultrapassou esse limite. Seu pior momento foi em 2016, quando conquistou apenas 2 cadeiras na casa. Naquele momento, a sigla enfrentava problemas envolvendo o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora com os destaques nacionais, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre a cúpula do Congresso que concentra poder inédito e cria desafios para o primeiro ano do governo Lula. Agora com os destaques do Globo, temos sobre a desoneração da folha. O Senado vota hoje e você pode ver o que significa para os setores os que mais empregam. Sobre a live do presidente, ele fala sobre a guerra em Israel. Não é porque o grupo Hamas cometeu ato terrorista que tem que matar milhões de inocentes, afirmou o presidente da República. E agora com as últimas da Folha de São Paulo, temos também que o presidente assina decreto de cotas para negros em cargos de chefia com meta já atingida. Ministra confundiu critérios na época do anúncio ao desconsiderar inclusão de pardos, diz a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. E com as últimas sobre boicote, bancada ruralista rejeita mudanças em fundos do agro e ameaça taxação de super ricos aqui no país. Muito bem. Tem o espetáculo tenebroso no Rio de Janeiro, com aquela queima de dezenas de ônibus e o pavor da população. Foi mais um capítulo da situação de grande dificuldade que experimentamos no Brasil, notadamente no Rio de Janeiro e na Bahia, e também no estado do Ceará, da falta de eficiência dos poderes públicos quanto ao serviço da segurança pública. O Rio de Janeiro experimenta uma guerra, não é de hoje, é quase uma guerra civil. E a Bahia, idem. O Ceará, nós não deixamos de falar sempre na insegurança, na preocupação que tem todo o cearense com a falta de garantia de segurança por parte do poder público estadual. A segurança pública nos estados é de competência dos governos estaduais. As prefeituras não têm competência, nem atribuição e nem recursos para fazer segurança pública. As prefeituras têm suas guardas municipais apenas para a segurança patrimonial, para guarnecer os seus prédios públicos, garantir os seus serviços públicos. Enquanto na esfera federal, o governo federal tem uma competência macro. Ele também não pode intervir na atuação, ordinariamente,
na atuação dos governos estaduais quanto à segurança, mas ele pode intervir pela força que tem, pelo poder que tem, quando a situação é calamitosa, como é no Rio, como é na Bahia, ele pode intervir, como já interveio em outras oportunidades, para com sua força, com a Força Federal, a Força Nacional, debelar esta grave situação. A OAB Nacional fez um ato solene ontem, em Brasília, para comemorar os 35 anos da Constituição, de promulgação da Constituição brasileira, comemorados, de fato, no dia 5 deste mês de outubro. Foi a data exata da promulgação da Constituição brasileira, com o encerramento do Congresso Nacional ou da Assembleia Nacional Constituinte. Estas comemorações já ocorreram, as comemorações referentes aos 35 anos da Constituição, já ocorreram no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Ontem foi a vez da Ordem dos Advogados do Brasil fazer o seu evento solene. Os principais oradores da solenidade de ontem na OAB foram o próprio presidente da Ordem, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Supremo Tribunal Federal e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, representando o presidente Lula, que ainda não pode ficar muito tempo em pé ou de pé. Vamos ouvir parte do que disse o presidente do Congresso Nacional do evento da OAB de ontem, o senador Rodrigo Pacheco. Entre o legislador e o advogado vem desde a criação, em 1843, do Instituto dos Advogados do Brasil, predecessor da Ordem dos Advogados do Brasil e instituição importante na formulação do anteprojeto da Constituição de 1891, que lançou as bases de nossa primeira República. Repetidas vezes, a OAB e a advocacia se mostraram agentes da resistência aos regimes autoritários. Durante o período do Estado Novo, a OAB desafiou as violações aos direitos humanos e ao Estado de Direito, apresentando pedidos de habeas corpus e resistindo a prisões ilegais. Também nos anos de chumbo, a OAB permaneceu uma fortaleza de resistência, defendendo advogados com direitos políticos cassados e lutando pelos princípios democráticos. Nos desafios contemporâneos, a Ordem dos Advogados do Brasil segue em defesa da cidadania e da liberdade. Durante a pandemia, combateu o negacionismo e participou ativamente no esforço nacional pela vacinação dos brasileiros. Foi também, e continua sendo, uma força poderosa na defesa da democracia ante as ameaças concretas recentes. Nossos avanços, nossas lutas, são um reflexo de um compromisso mútuo com os valores democráticos e com os princípios constitucionais. A advocacia não é apenas um ofício, é uma missão social de grande envergadura. Que continuemos a valorizar e a fortalecer o elo entre a advocacia e a política. O elo entre a advocacia e o parlamento brasileiro. Antes da fala do vice-presidente Geraldo Alckmin, nesse encontro da Ordem dos Advogados do Brasil de ontem, comemorando os 35 anos de promulgação da Constituição brasileira, falou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso. Vamos ouvi-lo. Nós comemoramos os 35 anos da Constituição Brasileira de 1988. É uma comemoração que merece mesmo ser celebrada e que proporcionou ao Brasil algumas realizações especialmente importantes, dentre as quais eu destacaria 35 anos de estabilidade institucional num país e num continente marcado
pelas quebras de ruptura da legalidade constitucional, golpes e tentativas de golpe. Uma segunda realização muito importante foi a conquista de estabilidade monetária. Os mais antigos se lembrarão os tempos horripilantes de uma inflação de 5.000% ao ano e dos sucessivos planos econômicos fracassados que inundaram o Poder Judiciário, e aqui merece um registro o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso pelo sucesso do Plano Real. E também registro como uma realização muito importante um período de expressiva inclusão social ao longo desses 35 anos. O Brasil bateu em 2015 as metas da Organização das Nações Unidas de superação da pobreza extrema e teve um papel muito importante nesse processo o Bolsa Família, e aqui cumprimento o ex-presidente, o atual presidente, novamente, Luiz Inácio Lula da Silva. Além dessas três realizações, nós tivemos avanços muito importantes com relação aos direitos fundamentais de mulheres que conquistaram a igualdade na sociedade conjugal, que ocuparam espaço no mercado de trabalho, o enfrentamento da violência doméstica e sexual. São lutas inacabadas, mas com vitórias importantes. Vivemos processos importantes de ação afirmativa, com o reconhecimento, como observava a ministra Carmen Lúcia, de um racismo estrutural que nós precisamos enfrentar. Superamos o discurso que não era verdadeiro do humanismo racial brasileiro. Vivemos a conquista de direitos pela comunidade LGBTQIA+, com o reconhecimento das uniões homoafetivas, o direito de mudança do nome social. Verificamos conquistas importantes das pessoas com deficiência, das populações originárias do Brasil. Foi um período, eu destacaria, de algumas realizações muito importantes. Além disso, do ponto de vista da democracia constitucional, o Executivo voltou ao seu tamanho natural, o Congresso recuperou as suas prerrogativas e o Judiciário vive um momento importante de ascensão política e institucional que dão um equilíbrio necessário para a proteção dos direitos fundamentais e da democracia. Numa democracia não há poderes hegemônicos, somos todos parceiros pelo bem do Brasil. Bom, nós ouvimos aí o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, na solenidade da Ordem dos Advogados do Brasil, em comemoração aos 35 anos da promulgação da Constituição Brasileira. Os 4 partidos aqui de Fortaleza, que já têm praticamente os seus candidatos a prefeito nas eleições do próximo ano definidos, no caso o PDT, o PT, o PL e o União Brasil, trabalham agora para a formação de suas chapas concorrentes às vagas na Câmara Municipal de Fortaleza. O PDT, por sua direção, tem prometido aos seus correligionários que trabalha para eleger ao menos 14 vereadores. Parece uma meta muito otimista, mas tudo bem. O PT quer ampliar consideravelmente o seu número de vereadores, acreditando que a candidatura de Luiziane Lins possa fazer com que o partido tenha ânimos de eleger mais vereadores. O PL, que está com um trabalho mais atrasado, porque o partido tem dificuldades aqui, o comando pode mudar a qualquer momento, porque o presidente estadual e o municipal, estadual é o Vacilon, com o municipal que ele controla, está trabalhando sua ida para o PSB, mas o PL terá candidato, e tudo indica que é o deputado federal André Fernandes, e o União Brasil, com o capitão Wagner, trabalham agora, repito, na formação de suas chapas para a Câmara Municipal de Fortaleza. Com esta informação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, agradecendo a honrosa audiência dos ouvintes da Rádio Assunção Cearense e dos internautas do blog do Edson Silva, prometendo estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, a partir das 11h45. Letícia.
Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los amanhã. Até lá!